Olá, eu sou a Morgana, eu sou pedagoga e vou compartilhar um pouquinho com vocês os caminhos da minha pesquisa que vão resultar no artigo final para a conclusão da especialização em educação musical. Como vocês vão ver ao longo da minha apresentação, ela ainda está longe de estar concluída, estando ainda em uma fase mais inicial. O título da minha pesquisa é Os Sons do Passado, Memórias Autobiográficas Evocadas por Música na Maturidade. Então, como o título já sugere, nessa pesquisa eu vou abordar de que forma a música se manifesta nas memórias de uma pessoa idosa e como a educação musical pode contribuir nesse processo. E é a metodologia de histórias de vida que vai me propiciar acessar essas memórias autobiográficas em forma de pesquisa. Para tentar explicar de onde surge meu interesse por esse tema, acaba sendo inevitável falar sobre a minha própria trajetória, que foi e é demarcada por importantes relações com pessoas idosas, principalmente com a minha avó paterna, que é a pessoa que eu vou entrevistar nessa pesquisa. Isso eu explico melhor na metodologia. No âmbito da educação musical, ainda estou me apropriando dos conceitos, conhecendo diferentes práticas. Mas enquanto pedagoga, que está se especializando nessa área da educação musical, eu penso muito em como essa nova formação pode e vai contribuir na minha prática docente. Como a minha formação enquanto pedagoga me habilita a trabalhar com todas as faixas etárias e ao longo da minha graduação eu me interessei mais em estudar e me apropriar mais dos temas relacionados à educação e envelhecimento, me senti convocada em pesquisar e entender melhor as relações entre a educação musical e a educação para o envelhecimento. A área interdisciplinar que estuda os temas relacionados ao envelhecimento é chamada de gerontologia, e ao nos apropriarmos mais desses conceitos da gerontologia, principalmente numa perspectiva mais humana do envelhecimento, compreendemos que existem diversas velhices, demarcadas por especificidades, tais como gênero, raça, classe, escolaridade e muitas outras. Essas especificidades, assim como as trajetórias dos sujeitos, terão forte influência no modo como vai se dar o processo de envelhecimento deles. Embora não possamos generalizar as diferentes trajetórias, é preciso atentarmos para esses recortes. A importância de nos apropriarmos desses conceitos e desse debate se dá principalmente pelo emergente crescimento da população idosa no nosso país e no mundo. Embora isso já seja uma realidade estatística, a formação profissional para atender essa população, nas mais diversas áreas, mas aqui falo especificamente sobre a área da educação, ainda tem muito a caminhar. É nesse contexto que defendo a importância de olharmos com uma maior atenção para essa população, pensando de que forma a nossa formação dá ou não conta de atendê-la. Outra especificidade que escolhi trazer na minha pesquisa é destacar a importância das memórias dos sujeitos, pensando de que forma a música e práticas de educação musical podem contribuir para evocar essas memórias autobiográficas. Antes de falar mais especificamente sobre a minha pesquisa, achei que já seria importante ilustrar para vocês em qual etapa se encontra a pesquisa, nesse momento do processo, e quais são os próximos passos. Como vocês podem ver, agora estou finalizando os fichamentos de leitura, me encaminhando para o planejamento das entrevistas e para encaminhar o projeto para o Comitê de Ética da Universidade, para depois, então, dar seguimento com a pesquisa e como vocês podem ver nas etapas que virão a seguir. Ao realizar a minha revisão de literatura, me deparei com um fenômeno que já esperava, que é o fato de a maioria das pesquisas voltadas para o tema do envelhecimento estarem localizadas na área da saúde. Digo que já esperava por esse fenômeno porque ao realizar a revisão de literatura do meu TCC da graduação, no ano passado, que também trazia a temática do envelhecimento, eu já me deparei com esse fato. De modo geral, as pesquisas da área da educação ainda não se ocupam muito sobre esse tema. E relacionando a velhice com a educação musical, esse fenômeno também aparece, principalmente em estudos que apresentam a música como instrumento de cuidado, localizando-se principalmente na área da musicoterapia. Já no que se refere nos meus achados de fato, pude encontrar poucos materiais que relacionassem os três grandes temas principais da minha pesquisa, que são educação musical, velhice e memórias autobiográficas. Então, dentre esses materiais que encontrei na revisão de literatura, que abrangeram essa temática, alguns dos mais relevantes para minha pesquisa foram esses que aqui apresento, principalmente por apresentarem essa articulação entre a educação musical e o envelhecimento, através de práticas musicais relacionadas à memória.
Com exceção do segundo artigo, que trata de uma perspectiva neuropsicológica para explicar as causas biológicas da perda de memória na velhice, e do terceiro artigo, que acaba se aproximando mais da área da musicoterapia, as outras duas pesquisas apresentam práticas de educação musical com idosos, no intuito de evocar suas memórias autobiográficas através da música. A partir dessas pesquisas, pude ampliar consideravelmente o meu referencial teórico e, principalmente, compreender de que modo a educação musical se apresenta ao ser relacionada com esse tema. Por enquanto, a minha pergunta de pesquisa é: de qual modo a música se apresenta nas memórias de idosos? Mas acredito que ao elaborar a entrevista ainda possa modificá-la para algo que melhor abrange os meus objetivos. E os meus objetivos são compreender as inter-relações entre a educação musical, o estudo do envelhecimento, a gerontologia, a memória e as histórias e experiências de vida, sendo este o meu objetivo geral. E como meus objetivos específicos, tenho compreender de qual modo a música se apresenta nas memórias de idosos, destacar conceitos da educação musical que a aproximem da gerontologia e apontar quais são as principais memórias do sujeito da pesquisa no que se refere à música em suas experiências de vida. Como já comentei brevemente, a minha metodologia é a de histórias de vida, na qual a minha maior intencionalidade é evocar e registrar memórias autobiográficas a partir de e relacionadas com a música. Para me ajudar a entender e fundamentar essa metodologia, trago esses três autores: Marie-Christine Jousseau, que vai falar sobre as histórias de vida como narrativas, Benito Bissot-Schmidt, que vai falar sobre o gênero biográfico enquanto campo de conhecimento, e Antônio Nova, e sobre ele separei esse excerto, que me ajudou a compreender a sua perspectiva quanto a essa metodologia. Abordagens autobiográficas são fruto de uma insatisfação das ciências sociais em relação ao tipo de saber produzido e da necessidade de uma renovação dos modos de conhecimento científico. Essa afirmação de Nova sobre a necessidade de uma renovação dos modos de conhecimento científico me remete principalmente a pensar na relevância das pesquisas com histórias de vida e memórias autobiográficas, embora seja uma metodologia muitas vezes tida no campo científico como de menor importância. Para realizar a pesquisa, pensando no recorte de tempo que tenho e nesse difícil contexto de pandemia em que nos encontramos, decidi selecionar apenas um sujeito de pesquisa, uma idosa de 78 anos, com a qual farei entrevistas em profundidade. Acredito que essa abordagem qualitativa e em profundidade será fundamental para evidenciar a potência inerente à pesquisa com memórias autobiográficas. Além das entrevistas, também farei propostas musicais como forma de evocar as memórias e principalmente ao que se refere às memórias relacionadas à música. Por conta da pandemia, os encontros serão feitos virtualmente. Alguns dos autores que trago para fundamentar a minha pesquisa são os seguintes: Johannes Doll, sobre os conceitos de envelhecimento, Marie-Christine Jousseau, como já comentei anteriormente, que vai fundamentar os conceitos relacionados à experiência de vida e narrativas, Teca Alencar de Brito, no que se refere aos conceitos relacionados à educação musical, Maurice Halbach e Michael Pollack, sobre os conceitos de memória, e José Davidson da Silva Júnior, que em sua tese de doutorado faz uma articulação entre os conceitos citados. Por enquanto, o que tenho de referencial teórico são essas 23 obras, entre artigos, dissertações, teses e livros. Essas obras já foram quase todas lidas na íntegra e estou fazendo a articulação de suas ideias. Aqui trouxe como ilustração o modo como venho organizando as minhas leituras, em forma de fichamento. Isso tem me ajudado bastante a manter todo esse material organizado, já que mesmo com o número de materiais a serem estudados aumentando, posso ir acessando meus comentários anteriores de cada uma das leituras e isso me ajuda bastante a não me perder. Então, para finalizar, eu afirmo a relevância eminente desse tema e a sua riqueza, principalmente por se tratar de uma pesquisa que abrange e relaciona diferentes áreas, como educação musical, a gerontologia e a história. Aqui apresento algumas das minhas referências, o meu contato e muito obrigada!